Oi, gente, aqui é a Luana e hoje eu vou falar pra vocês os últimos livros que chegaram por aqui, além disso as leituras que eu fiz nos últimos tempos e também o livro que eu comecei a ler agora. Então, vou começar por os livros que chegaram por aqui. Eu normalmente compro livros de sebo, algum ou outro livro de um autor que eu gosto muito, eu compro ele novo, mas a maioria dos livros que eu tenho comprado ultimamente são de sebo. E aí tem um vlog que eu falo um pouquinho da minha viagem, como é que foi, e mostro um pouquinho de um sebo que eu fui, que é muito, muito legal. E eu gosto dele porque ele tem muita opção, mas também porque eu consigo pegar livros em inglês com preço muito bacana, tipo R$ 15, R$ 20. São livros que eu tenho interesse de ler. Os dois livros que eu peguei nesse sebo, um foi The Girl on the Train, que é esse daqui. Tem um filme desse livro aqui, que foi lançado já faz alguns anos. E eu lembro de gostar do plot twist do filme, mas eu não lembro muito da história do filme em si. Eu lembro mais ou menos do plot twist, mas assim, da história eu não lembro muito, mas achei bem legal. E assim, é um livro que tem as páginas amarelas, ele é paperback, mas tem as páginas amarelas e as letras não estão tão pequenininhas. Então vai ser bem tranquilo de ler. Sem contar, gente, que é muito bom quando é maleável, assim, sabe? Tem uns livros que são super duros de ler. O segundo livro é The Dead Until Dark, que é daquela série True Blood, da HBO. Eu nunca tinha visto aquela série, vi mais ou menos o primeiro episódio, eu acho. Achei uma farofa, gostei muito, e aí eu resolvi que eu queria ler os livros primeiro. Provavelmente depois que vagar alguma série das que eu tô lendo, que eu acho que uma eu vou terminar em seguida, eu vou acabar indo pra essa série aqui, que parece ser bem legal, aquela coisa bem farofinha. Aí o meu marido pegou este livro aqui, que é Canibal de Copacabana. Não sei sobre o que fala, gente, mas ele disse que é um thriller, então gostei bastante, gostei do nome também, acabei pegando. E aí um machado que a gente achou muito legal, que foi esse daqui, que são contos reunidos do Machado de Assis. Olha o tamanho deste livro, gigantesco, amamos, e eu gosto bastante dos contos do Machado, então ter um que tem vários e vários é muito legal. Coisa ruim é que, como são muitos, a folha dele é branca e as letras são assim, sabe, bem pequenininhas, mas, gente, é aquele tipo de livro que a gente vai pegar e ler durante anos, porque vai ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí vai demorar um tempo. Talvez eu faça algum projeto de ler só os contos, e aí vou contando pra vocês nos vlogs. Livros que eu peguei no sebo da Amazon. Normalmente, quando eu dou uma olhada nos livros, eu dou uma olhada no Kindle pra ver quanto é que tá, se tem aquele no Unlimited. E aí, quando eu quero físico, eu acabo indo naqueles novos e usados que tem ali na parte da Amazon, né? Porque quando eu vou na estante virtual, eu só vou pra pegar livros muito difíceis de achar, porque normalmente a estante virtual tem frete. E nessa parte da Amazon não tem frete. Algum ou outro tem, mas é tipo assim, R$ 5, R$ 6, coisa pouca. E aí meio que compensa pela quantidade de livros ou pela edição do livro que a gente vai pegar. Dito isso, peguei um livro da Nora Roberts, que é dessa série Imortal. Eu comecei a ler a série pelo tablet, porque eu não sabia se ia gostar. Gostei muito do primeiro livro, resolvi já pegar o segundo no físico, e eu quero ter essa série física, porque eu acho muito legal a história de detetive dessa série. E aí, pra mim, não faz muito sentido eu pegar no Desmortal, sendo que eu já li ele, então resolvi pegar o segundo primeiro, e aí em diante. Quando der, eu pego no Desmortal, que é o primeiro livro da série. E aí, normalmente, gente, na Amazon não tem foto dos livros. Ele só diz assim, tá novo, em boas condições, esse tipo de coisa. E eu acho que o livro realmente tá em boas condições, levando em consideração que ele é de 2005, e aí tem o nome da pessoa que é de 2005 também, ó. Eu acho que a conservação dele tá bem ok. E aquilo, né, esses livros da Nora Roberts, eu sempre me enrolo pra falar o nome dela, todos eles têm as páginas brancas, então é meio assim, mas assim, o livro tava tão interessante que não incomodou os meus olhos. Eu não sei se em algum momento de enxaqueca talvez me incomode. E aí, também pegando no sebo da Amazon, eu peguei esse daqui, que é o quinto livro da série da Mediadora. Eu tô comentando nos vlogs, se tu não viu os vlogs, vá conferir os vlogs que tem por aqui. Eu tô comentando sobre esses livros nos vlogs, porque eu tô lendo essa série, relendo, na verdade, essa série, depois de anos e anos ter lido a primeira vez. Quando eu lia, eu era adolescente, agora eu já sou adulta. Eu tenho uma perspectiva diferente das coisas que acontecem por aqui, e eu tô gostando, eu acho os livros muito divertidos, e não só estou lendo, mas também quero ter os livros físicos pra minha coleção, pra, enfim, ter, sabe, aquele gostinho de adolescência e tal. E aí eu acabei comprando o quinto livro da série, que é o próximo que eu vou ler. E aquilo, esse daqui eu acho que ainda tá mais conservadinho que o livrinho da Nora Roberts. Ele tá muito bem conservadinho, só que eu não sei como é que vai ser, porque os últimos livros que eu tenho pegado da Record, que são de sebo antigo e tal, eles tudo tem se desfeito, sabe? Então, assim, eu tenho acabado colando eles com os materiais que eu tenho aqui da papelaria, porque simplesmente a cola que vem deles
horrível. E aí, sobre os últimos livros que eu li por aqui. Eu li Louca para Casar, da Madeline. Gente, eu não vou saber falar o nome, mas enfim, é o pseudônimo da Sophie Kinsella. É um livro muito legal de ler. Ele tem um quê de romance, mas ele também tem um desenvolvimento de personagens que fala um pouquinho sobre família, que é muito, muito, muito interessante. Ele conta a história de uma menina que se casou quando era mais nova, só que ela nunca se divorciou, e agora quando o namorado dela pediu ela em casamento, ela já tá prestes a se casar, ela meio que tem que resolver essa questão do divórcio, porque ela achou que talvez, sei lá, a vida fosse divorciar ela. Aí tem todo o embrólio de uma pessoa descobrir, meio que chantagear ela, e ao mesmo tempo acontecendo outras coisas na vida. Eu gostei muito do livro porque, que nem eu falei pra vocês, não tem só o romance, tem outras partes da vida da personagem. E a gente não vê só a personagem, a gente vê outros personagens também. Então, a gente tem a mãe, tem o pai, tem a irmã, e a gente vê o quanto que, às vezes, na vida das pessoas tem um evento principal, mas as vidas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem um vislumbre de problemas que cada um tem ali e tá tentando resolver, e como é que vai acontecer esses problemas e soluções ao mesmo tempo que tá acontecendo o casamento. A gente tem o quê da Sophie Kinsella de ter cenas absurdas e cenas engraçadas, mas eu acho que, não sei se pelo pseudônimo, se por ser um livro mais antigo, mas não tem o quê da Sophie Kinsella. A gente vê ali, mas se tu me dissesse que é outra autora escrevendo aquele livro, eu super concordaria, porque tem coisas bem diferentes do que normalmente a gente vê na Sophie Kinsella. Porque a Sophie Kinsella, ela tem essa coisa de falar sobre sentimentos muito profundos no meio de uma história absurda e que a gente vai rir. A gente tem um quê mais leve, mais não é bobinho, mas é realmente mais leve. E nesse daqui eu sinto que teve uma carga mais pesada, mais interessante no sentido de desenvolvimento de personagem. E principalmente porque a gente vê outros personagens. Normalmente nos livros da Sophie a gente vê uma personagem só, então é só a visão dela, e a gente vê outras visões quando ela conversa com algum personagem, né? Então nesse a gente tem a visão de outros personagens, das coisas que estão acontecendo com eles, o que é muito interessante. Eu queria muito saber o que ia acontecer, o que ia se dar. Eu fiquei com raiva, fiquei feliz, vi pessoas muito carismáticas. Então foi uma boa pedida e quero ler outros livros com esse pseudônimo dela. Eu sei que hoje em dia ela já não lança mais, mas assim, foi muito legal de ler a história. E aí chegou e eu já li este livro aqui. Foi um livro maravilhoso. Eu tava meio que lendo aos pouquinhos, porque eu queria que, sabe, aquela história durasse, porque o desenvolvimento é muito bom, mas ao mesmo tempo eu queria saber o que aconteceu, e simplesmente em um dia eu li 150 páginas e terminei a história. Essa daqui é uma série imortal que conta a história da Ivy Dallas, então a gente vai acompanhando a personagem em vários momentos de investigações dela, ao mesmo tempo que a gente acompanha a vida dela. E cada livro tem uma investigação, então toda a investigação que acontece nesse livro acaba nesse livro. Então a gente sabe o início e também sabe o final daquele problema ali investigativo dela. Porque nesses dois primeiros tem morte, mas eu não sei se nos próximos vão ser tudo relacionado à morte. Nesse daqui a gente vê ela tentando achar um assassino que matou uma promotora muito, muito, muito famosa, e que era uma promotora super justiceira. Então as pessoas conheciam ela porque ela fazia justiça de fato e levava as pessoas pra cadeia. E aí fica aquele circo midiático, ela tem que lidar com a mídia ao mesmo tempo que ela tem todas as questões pessoais dela, não só ali da polícia, porque tem uma questão de interesse, mas também do relacionamento amoroso dela, que começou a ser desenvolvido no primeiro livro. E gente, que livro maravilhoso! Eu adoro a personagem porque ela tem a questão de ser uma personagem mais dura, mas ao mesmo tempo ela tem algo de querer estar com alguém, e ela tá começando a ficar com o coraçãozinho, sabe, quentinho, e ai meu Deus, é muito, muito legal. E ver o quanto que ela é inteligente, e ela é sagaz, e ela, sabe, faz as coisas, e ela é legal. E eu gosto muito que a autora desse livro, ela não faz a gente de idiota, então ela não fica escondendo as coisas. Todas as coisas que ela mostra aqui, é o que a personagem está vendo, então a gente tá vendo junto com a personagem, a gente tá descobrindo com a personagem. Além disso, ela faz uma coisa que eu curto muito, que é ter diálogos de interrogatório. Então ela tem a parte forense, que é descobrir as provas, ver o que tem, sangue, esse tipo de coisa, mas a detetive é mais a parte de conversar com as vítimas, ou às vezes o suspeito, ou uma testemunha. Então ela vai realmente conversando, e a gente, pelas conversas, vai fazendo as conexões juntamente com a personagem. Ela não nos pega como idiota, ela é como se a gente fizesse parte da investigação também. E gente, não tem como não torcer pela Ivy. A gente quer que fique tudo bem, e tem toda uma questão do passado dela, de como ela virou detetive, o que aconteceu quando ela era criança, que me dá uma dó, me dá um pouquinho de gatilho, mas ao
mesmo tempo uma dó, sabe? Tipo assim, eu não sei se eu quero saber o que vai acontecer com ela. Então meio que dá essa conexão com a personagem e não tem como não querer ler outros livros da série. É aquele tipo de série que se tu lê os livros separados, tu vai conseguir entender, mas é legal ler na ordem porque tu vai vendo mais o passado da personagem e tu vai vendo como ela tá evoluindo, porque do primeiro para esse segundo já teve uma evolução e eu acredito que os próximos também. E aí o que eu vou começar a ler agora, gente, é O Homem do Terno Marrom, que é um livro de contos da Agatha Christie. Eu tô lendo esses livros da Agatha Christie com meu marido, a gente tá nesse 4º livro, porque a gente tá lendo pela ordem de publicação, então eu vou começar a ler ele provavelmente hoje. Se tu quer saber mais sobre o que eu acho das leituras, o que eu tenho achado, vai no vlog que eu normalmente conto pra vocês quais são as minhas impressões e muitas vezes eu conto alguns detalhezinhos a mais. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não deixa de apertar em gostei, de se inscrever aqui no canal. Tchauzinho!